nós estamos aqui num programa pra lá de especial. E eu pergunto pra você que tá em casa, o que essas pessoas que estão aqui no palco têm em comum? Vejam, será que você em casa descobre? O que essas pessoas que estão aqui no nosso palco têm em comum? Tô aqui com a Juliana e com o Guilherme. Lilian, Vivian e Felipe. Elker, Luiz e o Gianni. Você que está em casa. Você que está aí. O que você acha que essas pessoas que estão no nosso palco têm em comum? São filhos. Filhos que hoje, neste domingo, ao vivo, para todo o Brasil, querem prestar uma linda homenagem. Aqui, Guilherme e Juliana, filhos de um pai muito especial. Lilian, Vivian e Felipe, filhos de um pai com uma história também comovente. Elker, Luiz e Ediane também querem prestar uma homenagem porque esse paizão é muito especial. O primeiro pai que vamos conhecer é o comandante Laurindo. Vejam, para muitos filhos, os pais são os primeiros heróis que eles conhecem. Agora imagine se além disso o pai também é um bombeiro corajoso e dedicado. Os filhos de Laurindo cresceram com esse exemplo dentro e fora de casa. Tanto que os dois meninos seguiram os passos do pai e se tornaram bombeiros. Vamos saber mais sobre esta família. Veja. Meu pai é um super pai pela humildade dele, pelo conhecimento, pelo amor em família que ele tem. Toda menina tem um super-herói, então ele é meu super pai. Meu pai ele é digno dessa homenagem por tudo que ele representou pelo bombeiro, pela dedicação dele. Foram 30 anos dedicados realmente, que ele amava a profissão, ele ama a profissão. Acompanhando a vida dele como no bombeiro há mais de 12 anos, é óbvio que olharia com os olhos de um super pai. Super pai porque ele sempre esteve presente em nossas vidas, na educação dos nossos filhos. O Laurindo, ele, assim como profissional, ele sempre demonstrou e as ações dele sempre foi de um grande pai. Um cara calmo, tranquilo. E o que mais me impressionava nele era toda aquela experiência que ele tem, toda aquela bagagem que ele já trabalhou, todas as ocorrências que ele atendeu, mas ele sempre contagiava com sua vontade de fazer. Sempre foi a voz do equilíbrio. Ele sempre foi aquele bombeiro mais antigo, mais velho. Praticamente iniciou o serviço de resgate aqui em Ribeirão Preto. É um dos pioneiros. Tenho muito orgulho disso. É um grande exemplo de pai, ele é um exemplo de amigo, ele é um exemplo de profissional. Ele, enfim, é uma pessoa muito querida. Ele conseguiu transmitir a paixão para os filhos do trabalho. Quando eu era pequeno, eu sempre acompanhava os finais de semana com ele. E a gente via a rotina dele. E era sonho, aquele sonho de criança, de querer entrar num caminhão de bombeiro. E eles se tornaram bombeiros, assim como o pai exemplar. Um momento marcante foi quando os meninos prestaram o concurso para o Corpo de Bombeiro. Os dois passaram. E no dia da formatura, o pai, como comandante, foi muito emocionante demais para nós. Eu entendo que isso é um motivo de um dos maiores orgulhos do Laurindo. Você vê o brilho nos olhos dele quando ele fala dos filhos. Né? É um sucesso como pai. Né? Era emocionante ver aquela família inteira chegando e para ajudar a resolver a ocorrência e faziam muito bem isso. Toda criança tem um sonho quando vê o caminhão de bombeiro, fica com aquela imaginação de um super-herói. Sempre foi muito bom ter um pai bombeiro, desde pequeno. Ele tinha reunião na escola, aparecia meu pai fardado para acompanhar. E todo mundo ficava olhando, falava, nossa, esse é meu pai, né? Então, assim, todo mundo ficava assim, nossa, Ju, seu pai é bombeiro. Mas você via que todo mundo falava com aquela graciosidade de um super-herói.
Teve um resgate que me marcou bastante, foi uma criança, tinha 3, 4 anos, uma coisa assim, e teve esse resgate dele que durou várias horas e eles tinham que lidar com vários procedimentos para não soterrar, não perder essa criança. Então assim, nós ficamos acompanhando o tempo todo a matéria, e aí a hora que ele chegou, ele contando os detalhes, foi uma coisa maravilhosa. Foi uma das ocorrências que ele participou. Ele me contou uma história que marcou muito ele. Foi um acidente com uma vítima presa nas ferragens num caminhão. E quando estava para retirar ele, o motorista segurou nos braços dele e falou para ele que, pelo amor de Deus, que ele não queria morrer. Então ele merece mais do que nunca essa homenagem, por tudo que ele passou até hoje. Se eu tiver um filho, eu quero que ele seja bombeiro. É uma profissão maravilhosa. Então eu vejo ele não só como um herói, mas perfeição, né? Que eu procuro tentar ser um pouquinho na minha vida. Cada ano vivido é um ano assim que aumenta mais o meu amor por ele. Toda vez que eu tenho um problema, é a primeira pessoa que eu ligo, é a minha base. Eu tenho muito orgulho de ser filho do meu pai. Um companheiro, um amigo maravilhoso. Meu pai ama a família, ele sempre quer a família unida. Ele é um pai amoroso, então para mim ele é o meu pai amigo. Então eu tenho ele como meu super-herói mesmo. Desde pequeno e até hoje vai ser sempre da minha vida meu super-herói, meu primeiro e único super-herói. Que lindo. Guilherme e Juliana aqui no nosso palco. Agora eu entendi por que vocês querem fazer essa homenagem para o seu Laurindo. Hoje ele está aposentado. E você disse, que pena que ele está aposentado. Era um bombeiro muito corajoso, Juliana? Pode falar no microfone. Sim, ele era um bombeiro que incentivava, era um dos primeiros que entrava numa situação e puxava. Exato. Risco. Só que ele ia e as pessoas que iam junto com ele iam confiantes, porque sabia que ele ia fazer o certo, sabia que ia concluir. Então ele sempre foi uma pessoa que motivava. Juliana, desde que você nasceu, o pai de vocês exerce uma função de muito risco. Curiosamente, Guilherme e o outro irmão também, inspirados no pai, em tudo que vocês viram, vocês corajosamente também quiseram a mesma profissão. Em algum momento vocês tiveram medo de perder o pai de vocês? Sim, em vários. Porque toda ocorrência são velocidades em veículos para socorrer uma pessoa. Só que onde saem vários, eles entram. E a gente reza para eles também saírem. Então teve ocorrência assim de afogamento, de socorrer na parte do resgate, que o trânsito influencia muito, então muitas vezes o bombeiro pode sair machucado. Então nessas horas a gente fazia nossas orações para que ele voltasse inteiro. Então você, sua mãe, seus irmãos ainda pequenos sempre tinham esse medo. Sempre. O pai sai de casa, mas a gente não sabe se ele volta. Exato. E mesmo assim, Guilherme, você quer e está exercendo a mesma profissão do seu pai. Por quê? Como a gente falou na reportagem, sempre acompanhei ele desde os 7 anos. Então, que a maioria sonhava, eu vivi. Eu vivo até hoje. Você quer ser herói como seu pai? Pretendo, se eu conseguir ser uma metade do que ele já foi, para mim já está de bom tamanho. Você tem filhos? Tenho 2. E o que os seus filhos acham? Tem um 4 anos e o outro 9 meses. Devem então, também. Adoram, né? Adoram a profissão do pai e do avô. O pai de vocês está aqui já na TV. O seu Laurindo não tem ideia que hoje ele vai ser homenageado. E eu quero só ver a reação desse bombeiro bravo, competente, que certamente durante muitas vezes no momento de resgate teve que engolir o choro e a dor para ajudar a salvar outras vidas. Eu quero ver o que vai acontecer aqui no nosso palco. Será que seu Laurindo vai se emocionar? Ou será que ele vai ser forte e vai guardar no peito e para a história essa linda homenagem que já já Juliana e Guilherme vão fazer? Não percam, vai ser emocionante. Ali eu estou com a Lília, Vivian e Felipe.
No Dia dos Pais, vocês se uniram para fazer uma homenagem para um pai muito especial. Dizem que o maior presente de um pai, que um pai pode dar para um filho, é dar a vida. Esse pai que vamos conhecer agora, fez isso não só uma vez, mas 2 vezes. Felipe nasceu com uma doença rara e depois de vários tratamentos e cirurgias, a única solução seria um transplante de rim. Valério, pai, nem pensou 2 vezes. Assim que soube que eram compatíveis, doou o próprio rim para salvar seu filho. Conheçam essa história de amor e doação. Meu pai é um super pai porque ele doou um rim dele. Ele é um exemplo para nós, de muito trabalho, de esforço, dedicação, de ajudar o próximo, além de ter salvo a vida do meu irmão com a doação de um rim. Nós descobrimos que o Felipe teria um problema já na gestação. No 6º mês, foi constatado pela ultrassom que o feto teria um problema de válvula de uretra. Com 1 ano e 3 meses, fiz a primeira cirurgia e depois tive outras complicações renais. Não com muito sucesso. A partir dali, até os seus 8 anos, ele fez aproximadamente 20 cirurgias. Ele teve toda uma deformação, todo o sistema urinário dele foi refeito até chegar ao transplante. Após essas cirurgias todas, e quando tudo pensávamos que estava bem, Felipe pegou infecção hospitalar e ficou durante 40 dias na UTI, praticamente em coma. E Valério ficou os 40 dias com ele no hospital dia e noite. Antes do transplante, era uma luta, né? Tentando de todas as maneiras para que eu vivesse melhor. Para o meu irmão foi realmente a última solução, né? Já estávamos perdendo ele. Então eu vejo que ele tem o meu pai como o herói mesmo da vida dele. Com o transplante, o Felipe renascia cada dia, desde ver o mundo de outra forma, porque ele como criança nunca pôde brincar, sempre restrito em todos os sentidos. Ele iria para a escola poucas vezes, porque ele fazia sessões de hemodiálise 3 vezes por semana e passava muito mal. Então acabou que o transplante para ele era a saída. Acredito que o que ele fez, doar um rim, é realmente um ato de amor, realmente mudou totalmente a minha vida. Eu acho que o Felipe tem muito orgulho de ter um pedaço do pai dentro dele. Ele sempre diz: pai, o teu rim está bem, e eu também. Se eu estou aqui agora falando com vocês é porque o rim está funcionando direitinho, então é uma sensação muito boa. Eu diria que eu sou uma pessoa abençoada, porque ver o dia a dia do Felipe após o transplante e pensar no Felipe de antes, eu digo que eu posso agradecer a Deus diariamente enquanto viver, e eu ainda não terei agradecido o suficiente. Meus pais nos ensinaram que a gente deve tentar ajudar o máximo que pode uns aos outros, então isso é muito bom. O mais emocionante dessa história toda, que a gente está juntos, unidos e felizes. Eu tenho muito orgulho do meu marido, dos meus filhos, da família que nós constituímos. Não tem como a gente não se lembrar todo dia. A gente está ali, às vezes a vida é um pouco corrida, mas
os momentos que a gente tenta passar junto, a gente tenta aproveitar ao máximo. E eu acho que esse rim foi doado com tanto amor que não fez falta em hipótese nenhuma. Uma parte dele vai estar sempre junto comigo, né? Antes ele estava lado a lado, né? Agora ele está dentro de mim. Que linda declaração. Verdade, né, Felipe? Estou aqui com o Felipe, a Vivian. A Lilian estava bem emocionada. Por quê, Lilian? Família. Então, ver pai e mãe falando de todo o problema que nós passamos, as dificuldades que nós tivemos, e ver que hoje está tudo bem. Você é a mais velha. Sim. Então você provavelmente esteja mais emocionada ainda do que os dois, porque você viu tudo acontecendo. Sim. Mais velha, observando o sofrimento do seu irmão, da sua família, da sua mãe, do seu pai. Sim, em todos os momentos. Nós precisávamos, por ser a mais velha, às vezes precisávamos estar junto, né? Para eles poderem descansar, dormir ou trabalhar, que mesmo com todos os problemas, eles continuavam trabalhando. Em algum momento, Lilian, você e sua mãe, quando seu pai decidiu, eu vou fazer a cirurgia para dar uma vida nova para o Felipe. Em algum momento vocês tiveram medo? Na verdade, nós tínhamos a esperança, sempre. Porque pior do que estava, não poderia ficar. Então, nós queríamos realmente que se resolvesse. E foi um sucesso. E por isso vocês estão aqui hoje, nesse domingo, ao vivo para todo o Brasil, para prestar essa homenagem para o seu Valério. E o seu Valério, ele está aqui no SBT já. Mas ele também nem sonha que ele vai ser homenageado, é isso? Sim, ele desconfia um pouco. Como ele desconfia? Por ser Dia dos Pais. Ah, por ser Dia dos Pais. Cadê meus filhos? Onde é que eles foram? Alguma coisa nesse sentido? Sim. Vamos ver como é que vai ser a reação. Ele é manteiga derretida ou não? Não. Vocês acham que ele vai se emocionar? Sim. Sim. Impossível não. É isso? É, Felipe. Vamos ver já já o que vai acontecer então com o seu Valério aqui no nosso palco e como vai ser essa homenagem. Bom, gente, quase todos os pais sonham em dividir com seus filhos o prazer de praticar um esporte juntos. É ou não é? Para esse pai triatleta, isso parecia impossível, já que um dos seus filhos nasceu com hidrocefalia e má formação na coluna. Mas a vida surpreende e premia aqueles que têm coragem de enfrentar os desafios com o coração aberto. José Rosa descobriu que o filho especial se sentia mais vivo quando o acompanhava nas competições. E desde então, eles formam um time imbatível. Aqui está. Os seus filhos estão aqui. O Elker tem 22 anos. E o Diane, 21 anos. E Luiz, 16 anos. Veja só que história linda. Acompanhe comigo. Porque meu pai é um super pai, pelo simples fato de ele ter criado todos nós sozinho, de acordar de 3 a 4 vezes na madrugada para fazer inalação no meu irmão. Meu pai é um super pai porque do momento que a minha mãe abandonou a gente, ele cuidou demais da gente, nunca desistiu, porque ele foi uma pessoa muito forte, batalhadora. Criou nós três um bom tempo sozinho, até ter a nossa madrasta, que também ajudou na nossa criação. Nessa batalha de vida dele, de sustentar os filhos e também treinar para o esporte, eu considero, além de ser um excelente exemplo, um excelente pai e nunca deixou nada a desejar para os filhos. A história da minha família começa... Por volta dos 5, 6 anos, minha mãe foi embora de casa. Eu tinha 9 meses. E esse dia a gente chegou, eu cheguei do colégio e ela não estava mais em casa. Daí o Luiziro estava em casa chorando, porque
ela deixou ele chorando em casa e o Elker também. O dia que a minha mãe nos abandonou, creio que ele ficou triste. Mas ele nunca desistiu da gente. As pessoas que tentaram levar a gente embora, ele não deixou. Porque eu creio assim que Deus, deu uma super força para ele aguentar essa barra, né? Porque não seria apenas os filhos que, né, uma pessoa como eu, né, que a gente consegue se virar agora. Como tinha o Elker, ele sempre procura dar atenção para os três, né? Normalmente mais pro Elker, porque o Elker precisava de uma atenção a mais. Me emociona saber que todas as vezes que o Elker foi pro hospital, ele esteve junto. Todas as vezes que eu precisei dele, ele esteve junto comigo. Nunca me abandonou. E é isso que mais me emociona nele, saber esse companheiro que eu tenho, esse amigo, mais que um pai. É isso que me emociona nele e eu me emociono muito quando ele cruza uma linha de chegar com meu irmão. É algo indescritível, algo muito bonito. Isso sim me emociona. Sempre foi uma pessoa que ensinou que se for para passar por cima de outra pessoa, saindo fora dos valores do respeito, da honestidade, da humildade, não adianta a gente querer conquistar alguma coisa se for para passar acima dos outros, por cima de tudo que ele ensinou pra gente. Ele sempre foi ligado com o esporte. Então, quando eu era pequeno, ele ia viajar, deixava nós em casa com alguma tia, com algum familiar e ia fazer a prova. O dia ele começou a ir, eu vou ir correr com o Elker. Falei, pai, mas será? Não, eu vou ir correr com o Elker. Ele começou correndo uma parte somente com a cadeira de rodas. Depois que ele conseguiu a cadeirinha mesmo para levar o Elker. Desde 92 a gente começou a treinar e ele começou a fazer o triatlon sozinho. O Luiz Irã, o filho dele, começou a treinar junto, daí ele partiu essa ideia, por que não levar meu filho junto? Ele já nasceu assim, uma doença uma formação da coluna óssea, e a coluna dele não é que nem a nossa reta, é torta, e uma doença desde pequeno. Quando ele nasceu foi feita uma cirurgia. Tem muita gente que quando meu pai começou falava, teu pai é louco, teu irmão, tem que ver que ele é uma criança especial, uma criança deficiente. Mas por ele ser uma criança especial, ele não precisa ficar dentro de uma casa, fechado. E a partir desse momento que meu pai começou a correr com ele teve um ótimo desenvolvimento na escola. Até as professoras falaram que ele começou a rir mais. Quando as pessoas iam falar com ele, ele interage mais. A natação ele fazia com barquinho. Daí o pedal, como ele não tinha esse carrinho que ele tem agora, ele fazia sozinho. E a corrida da pé ele levava no plano na cadeira. Ele é o nosso motivo de muito orgulho por tudo que ele fez pela gente, por tudo que ele passou, por tudo que ele passa até hoje, né? Porque não é fácil sair daqui com o Elker, com o Luiz Irã, mas eu tenho muito orgulho do meu pai pela pessoa que ele é. Ele é o cara pra mim, meu grande herói, meu ídolo. Sonho ser que nem ele um dia. Isso pra mim é o que mais importa. Não importa se eu tenho tudo do bom e do melhor, mas ele sempre tentou dar isso. Eu acho que ele é o cara pra mim, e isso é o que mais me importa.